destaques dessa edição do Acontece no Rio. Casa onde teria morado Machado de Assis pode ser tombada. Apesar dos riscos, a prática de soltar balões ainda é comum neste período de festas juninas. Prêmio incentiva a busca por excelência no ensino. Voltamos em instantes. Olá. Olá. Historiador descobre casa onde o escritor Machado de Assis teria vivido na infância. Ocupado por diversas famílias, o imóvel está mal conservado. Câmara propõe tombamento do casarão. Esquecida por mais de 2 séculos, a casa ainda exibe as janelas, a porta e a escadaria dos tempos do Brasil colônia. A estrutura de pedra, cal e óleo de baleia, comum naquele período, continua intacta. A casa onde o escritor Machado de Assis morou até os 6 anos de idade, hoje abriga várias famílias carentes. O local, na Ladeira da Ajuda, na Gamboa, já foi uma chácara que tinha vista para o mar. Essa casa é o que resta da Chácara do Livramento, cujas origens remontam ao século XVII e no século XIX foi residência do senador Bento Barroso Pereira, depois da viúva dele, Dona Maria Mendonça Pereira. Foi, como é conhecido historicamente, foi na casa desta senhora que nasceu em junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis. A Academia Brasileira de Letras diz que não há provas suficientes para garantir que a casa serviu de moradia a Machado de Assis. Mas o historiador Milton Teixeira afirma que há documentos suficientes que comprovam esse fato. Há documentação suficiente, inclusive publicada pela própria Academia Brasileira de Letras. Em 1939, quando Machado completou 100 anos de nascido, eles fizeram uma exposição na Biblioteca Nacional e colocaram toda a documentação e a foto desta casa como sendo a casa onde nasceu Machado. Então, a própria academia afirma isso e eu acho que vale a pena preservar esses vestígios agora, haja vista que esta região está sofrendo um processo de valorização extrema e há uma possibilidade dessas ruínas desaparecerem, sendo substituídas por construções modernas. Ainda pode ser recuperada e, quiçá, virá um prédio útil para a sociedade, como seria, aliás, do gosto do próprio Machado se vivo fosse. Depois da descoberta do imóvel, a vereadora Laura Carneiro apresentou um projeto de lei que pede o tombamento da casa. Não seria justo também perdermos esse espaço que ainda se preservam as janelas, algumas paredes. Então, o objetivo qual é? Claro que teremos que ter ajuda da prefeitura ou de órgãos de cultura para que possamos depois, quem sabe, desapropriar aquela área, porque ela tem proprietário, desapropriar a área e transformá-la num centro cultural para a cidade do Rio de Janeiro. Um espaço que preserve a memória de Machado de Assis, que afinal foi talvez o nosso maior escritor brasileiro. São conhecidas outras casas onde morou Machado. Machado nunca foi proprietário de casa alguma, era muito barato alugar. E já se permitiu que a casa que ele morreu foi demolida. Não acho que nós temos o luxo de permitir que a casa que ele nasceu seja destruída também. Se ele nasceu exatamente entre essas 4 paredes ou no terreno da casa, numa outra casa existente, isso é um caso para os arqueólogos resolverem. Só o fato de ser uma residência que remonta ao século XVII e onde viveu tão importante personagem da nossa independência, o senador Bento Barroso Pereira, já legitima a preservação e o tombamento. Iniciativa da Secretaria de Educação incentiva professores. As escolas com bom desempenho ganham prêmio e corpo docente recebe gratificação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado pelo governo federal em 2007 para medir a qualidade das escolas. O indicador é calculado com base no desempenho dos estudantes em uma prova que é realizada a cada 2 anos. Em 2009, a Secretaria Municipal de Educação do Rio lançou o ID-Rio, que avalia os alunos através de uma prova externa também de 2 em 2 anos. Ou seja, agora os estudantes cariocas são avaliados anualmente, assim como professores e escolas. A meta é individual, considerando que ela é premiada à escola. Então, todos os professores que estão envolvidos no desenvolvimento do trabalho daquele ano letivo, eles recebem essa premiação. A premiação tem o valor de um salário a mais, vamos dizer assim. E por que isso é importante para o professor? Porque ele se sente gratificado, né? Assim, ele faz um trabalho que primeiro é reconhecido como bom e porque é reconhecido como bom, ele ainda é premiado. Para a gente faz bastante diferença.
De acordo com a secretária de Educação, Cláudia Costin, o prêmio reconhece o trabalho de equipe da escola. O prêmio, até mais do que dar uma remuneração em dinheiro, como um reconhecimento a cada membro da equipe escolar, porque nós não acreditamos em premiar indivíduos isolados dentro da escola, mas um reconhecimento coletivo, ele também diz para a sociedade quais são essas escolas que muitas vezes, em áreas conflagradas, em áreas em que há ou pobreza ou exclusão, conseguem dar saltos importantes na qualidade da educação oferecida. Desde que foram estabelecidos os índices de desenvolvimento da educação, tanto no país como no município, a cidade do Rio de Janeiro tem superado as metas estipuladas. Aqui nesse colégio, no centro da cidade, por exemplo, no IDEB de 2011, já atingiu a nota de 6,1, a meta que era estipulada para o ano de 2013. E no IDRIO, segundo a direção da escola, a média foi superior a 5,9, sendo que a média do ano estava estipulada em 5,0. A diretora Bárbara Portilho, que está há 8 anos à frente da escola, que este ano completa 100 anos, conta como os indicadores incentivaram a melhoria no ensino. O nível de envolvimento do professor com o desenvolvimento do conhecimento do aluno foi muito diferente, entendeu? Ele hoje participa mais e ele é mais autor daquelas propostas de trabalho. Nós estamos numa posição bastante interessante, apesar de sermos uma rede que não tem mais progressão continuada, ou seja, a criança pode, a partir do 3º ano, repetir de ano, e isso é penalizado no cálculo do IDEB. A coisa mais importante é que, no caso das avaliações do município, do IDRIO, também entram em conta as avaliações que são as provas da rede, as provas bimestrais. Então, assim, o importante é que todos os alunos estejam com uma nota boa, porque se eu tiver 80% dos alunos com uma nota 8, mas se eu tiver 20% dos alunos com uma nota 4, o que vai contar é a média. E agora, a partir desse momento, o que conta é a turma inteira. Não adianta ter 1, 2 ou 3 com uma nota ruim. Todos têm que ser bons alunos para que a média da turma seja a melhor possível. A professora já percebe as mudanças dentro da sala de aula. O comprometimento geral dos alunos ficou maior. Eu percebo que os alunos se preocupam mais em realmente ajudar uns aos outros, já que eles têm maiores dificuldades. Às vezes a gente passa uma atividade e eu percebo que os que têm mais conhecimento nessa matéria, eles passam a ajudar aquele que está ainda no início. Alguns fazem cursinho, já tiveram conhecimento prévio do inglês e trazem isso para a sala de aula, o que é importante, enquanto tem alguns que nunca viram inglês na vida. Então, a turma fica, às vezes, um pouco heterogênea, né? Então, a gente tenta equilibrar de uma forma que todos consigam alcançar juntos. O vereador Raymond, presidente da Comissão de Educação e Cultura, não considera o prêmio decisivo para a melhora da educação na cidade. Eu acho que a gente não pode discutir melhoria de salário de educação, sempre ganhar alguma coisa a mais é sempre muito bom, porque o professor é muito desvalorizado salarialmente. Meritocracia pode ser, a Constituição inclusive prevê, mas a gente tem que ter esse cuidado para a gente não descuidar, não deixar de lado aqueles que estão mais enfraquecidos, aqueles que precisam ter um olhar mais adequado. Nessa época do ano, ainda é frequente a prática de uma brincadeira perigosa. O balão colore o céu, mas pode causar incêndios, acidentes aéreos e muita destruição. Soltar balão é crime e a pena pode chegar a 3 anos de prisão. A informação é precisa como a lei. Balão, se subir, vai cair. E soltar balão é crime. Mas, mesmo assim, a estatística do Corpo de Bombeiros confirma que a prática ainda é muito comum. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das maiores dificuldades para se combater o incêndio ambiental no Rio de Janeiro é que a cidade possui a maior floresta urbana do mundo. É o Parque Nacional da Tijuca. Nos últimos dados divulgados pela corporação, só em 2011 foram registrados 7.496 incêndios em vegetação no Rio de Janeiro, e a maioria provocada por queda de balões. No mapa do Rio, as indicações em vermelho são incêndios na mata. A soltura de balões é um crime ambiental. É previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais. Nessa Lei de Crimes Ambientais é prevista a pena de 1 a 3 anos de detenção
e uma multa por cada balão encontrado, ou uma pena de prisão e multa, no caso de serem bastante balões. O tenente destaca também as principais dificuldades do bombeiro em conseguir debelar o incêndio e orienta a população. Normalmente, esses balões caem em morros, locais de difícil acesso, onde talvez a gente tenha que fazer uma escalada, onde a viatura não acessa. Então, se torna difícil. O bombeiro, nessas situações, ele tem que levar um saco de 20 litros de água nas suas costas para efetuar esse combate. Muitos vereadores consideram fundamental a participação da Câmara em campanhas sistemáticas de conscientização da população sobre os perigos e as consequências de soltar balões, principalmente durante períodos tradicionais, como as festas juninas e agora que a cidade é sede de grandes eventos. Todos nós temos a tradição da festa junina, tudo bem, mas indubitavelmente soltar balão representa um perigo muito grande. Temos conhecimento de experiências de aeronaves que caíram por conta desses balões que têm soltado por aí. Então, eu sou absolutamente contrário. Não se pode expor a vida das pessoas a risco. Incêndio, matas destruídas, nós temos que preservar o meio ambiente. Então, é uma questão racional. Proibição de soltar balão. Um balão, em segundos, ceifa vidas de uma família inteira e dizima uma floresta inteira. Então, há que se ter a consciência necessária para entender, né, e o entendimento simples que soltar balões é terminantemente um crime contra a vida humana e contra a vida dos animais e das árvores. A vida em si, soltar balões é um ato criminoso. O parlamentar João Ricardo, que também é médico, fala sobre os perigos dos balões. E acidentes que geralmente são graves, queimaduras graves, choques elétricos pela presença, pela comunicação do artefato com a rede elétrica. E nós, nessa nossa carreira médica, ao longo desses 20 anos, nós atendemos pacientes que, inclusive, vieram a falecer vítimas de choque elétrico, queimaduras e acidentes em geral. O vereador Márcio Garcia, que foi major do Corpo de Bombeiros, faz um alerta sobre o crime e a importância da participação da sociedade. Existem balões com 60 metros de altura e que sobem, né, ganham as alturas equipados com vários botijões de GLP. Então, para você ter uma ideia, que não é uma bomba flutuante que pode a qualquer momento causar um acidente aéreo terrível. E por imprudência nossa, né? Nossa sociedade, porque ninguém solta um balão desse tamanho sem que as outras pessoas vejam, né? Então existem vários telefones para a pessoa estar denunciando essa prática e que nós precisamos fiscalizar, né? A Câmara Municipal deve se envolver no assunto, que é um assunto gravíssimo e traz prejuízos para toda a coletividade e deve cobrar dos órgãos competentes essa fiscalização. E no próximo bloco, fotógrafos renomados exibem seus trabalhos no Foto Rio. Estamos de volta com Acontece no Rio. Mudança nas regras para a concessão de incentivo a projetos culturais é comemorada por artistas, diretores e produtores. As empresas podem se inscrever até o dia 19 de junho. Luiz Fernando Lobo é produtor e diretor teatral. Durante muito tempo, assim como uma grande parte da classe artística, ele se submeteu a longas filas para aprovação de projetos. Agora, comemora a nova lei. Vamos ver se esse ano, que vai ser o primeiro ano sem as longas filas, né, se isso significar realmente uma democratização de acesso e uma democratização de divisão de recursos, é uma grande vitória dessa secretaria e dessa prefeitura. Depois, pelos novos critérios da forma como os projetos vão ser analisados, parece que mais gente vai ter acesso à lei, que esse era um dos problemas da lei. Muito pouca gente tinha acesso a ela, né? Antes da nova lei funcionava assim. Do total arrecadado do Imposto sobre Serviço pelo município, em média 0,35% era destinado para o incentivo cultural. Agora, a verba pode chegar a 1%. Em valores, o incentivo de 2012 foi de 14 milhões de reais. Com a mudança, pode chegar a até 48 milhões em 2013.
Bom, a nova lei do ISS, na verdade, muda duas coisas importantes, né? A primeira coisa é a quantidade de renúncia, a quantidade de recursos. E a segunda coisa que ela muda é a forma de distribuição desses recursos. Para o secretário de Cultura, essa é a lei de incentivo mais moderna do país. Hoje nós temos a maior lei de incentivo à cultura em nível municipal do país. São 42,9 milhões de reais, que equivale a 1% da arrecadação de ISS de 2012, né? E é, sem dúvida, um valor muito significativo. Tudo ficou mais fácil, mais ágil, mais rápido, mais democrático também, sem nenhum tipo de dirigismo, sem nenhum tipo de limitação e sem aquela história também da inscrição da prioridade cronológica que criava uma série de distorções. Assista agora o resumo da semana na Câmara Municipal do Rio. O presidente da Federação das Associações de Moradores de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e adjacências, Carlos Alberto Costa, recebeu moção de congratulações e aplausos. A iniciativa foi do vereador Marcelo Piuí. A Guarda Municipal Marilyn César da Silva recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Carlos Bolsonaro. Relacionar as demandas da população de rua em diferentes regiões da cidade foi o tema da reunião da comissão especial presidida pelo vereador Raimon. Os vereadores se reuniram para debater o projeto de lei que autoriza a venda de terreno público em Jacarepaguá para a Light. A empresa esteve presente na reunião e apresentou seus projetos para a área. A matéria tramita em primeira discussão na Câmara Municipal. A vereadora Tereza Berger realizou solenidade em comemoração ao Dia de Portugal. Centro Cultural da Justiça Federal recebe 120 trabalhos de 12 renomados fotógrafos brasileiros e estrangeiros. A exposição é mais uma atração do Foto Rio. O Rio de Janeiro está em evidência no Foto Rio 2013. A cidade e seus moradores podem ser vistos de diferentes ângulos numa união da fotografia com a arte contemporânea. Mostrando que hoje em dia as diferentes áreas artísticas se cruzam o tempo todo e que o vídeo, a performance, a pintura, a intervenção urbana conversam diretamente com a linguagem fotográfica. Na paisagem construtiva de Cláudia Jaguaribe, podemos ver um panorama dos morros cariocas por outros ângulos. Nos jardins telúricos de Dona Lota, Renan Cepeda traz imagens experimentais em infravermelho em uma homenagem a Lota de Macedo Soares, uma das responsáveis pelo projeto do Parque do Flamengo. O Maracanã e suas mudanças aparecem no trabalho Linha de Campo de Rogério Reis e Fernando Bueno. Mas o Rio não é só imagens de cartão postal. A carioca Ana Stewart exibe a série que retrata mulheres em diferentes fases da vida, como a Patrícia da Serrinha, que foi retratada 8 anos depois da primeira foto, e Mary Ellen, 10 anos depois. Rodrigo Braga, em uma ação performativa, coloca seu corpo em evidência na série Donos. O fotógrafo norte-americano Peter Lucas, no seu Mural da Dor, lembra que nos últimos 10 anos, em torno de 300 mil pessoas foram mortas por armas de fogo no Brasil. Julieta fala sobre o artista. Ele veio ao Rio de Janeiro em 2010 e fez um vídeo sobre o Mural da Dor, que é um mural feito no Largo da Carioca, no ano 2000, em homenagem às vítimas da violência urbana. Então, ele, 10 anos depois, com um olhar estrangeiro, veio filmar como estava esse mural, com essas imagens já quase apagadas, deterioradas, com o resultado de um vídeo muito impactante, falando sobre essas imagens quase esquecidas de um tema que a gente não pode esquecer, que faz parte também, infelizmente, da nossa cidade. A exposição fica até o dia 21 de julho no Centro Cultural da Justiça Federal. A entrada é gratuita. E o Acontece no Rio fica por aqui.
Se você quiser rever este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Fique com mais imagens da exposição e até a próxima.